Bom sábado. Vamos lá. Título da lição e verso. Esther e Mordecai. Verso. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Antes da gente entrar na lição propriamente dita, vamos para o fim da lição e ver quais eram os objetivos que o autor tinha para a lição dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, o que a gente deveria sentir a partir do momento que compreendesse o tema e, por último, qual a nossa prática que deveria modificar-se a partir daquilo que aprendemos. Então, o primeiro objetivo da lição, lá na parte do referencial do aluno, no resumo da lição no final, vai encontrar lá saber o que a gente deveria ter aprendido, o que deveria ser sabido ou conhecido ao longo da semana. Deus coloca seus seguidores em certos tempos e lugares para promover a vida e os valores de seu reino. Ou seja, o ponto central da lição dessa semana, do aprendizado da lição dessa semana, fazendo ponte, obviamente, com o tema geral, que é entender o significado da missão e o que é ser missionário nessa missão, o que é ser comissionado nessa missão, é entender que em qualquer tempo e em qualquer circunstância, Deus acompanha o que acontece. Lembre que a missão não é nossa, a missão não é humana, a missão é de Deus. Ou seja, fomos comissionados para uma missão que não é nossa. A missão de salvar o mundo, a missão de redimir o mundo não é nossa, porque não temos a competência para isso. Somos parte daqueles que serão redimidos. Portanto, não há competência em nós que possa redimir o mundo. Ainda assim, pecadores e falhos como somos, Deus nos comissiona a participar da missão que é dele. Nos chamando para participar da missão que é dele, o que se evidencia na lição dessa semana, no estudo da história de Esther e de Mordecai, é a forma como Deus acompanha a sua missão. Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, Deus coloca seus seguidores, em tempo específico, em lugar específico, para uma coisa. Que coisa é essa? Promover a vida e os valores do seu reino. Duas coisas importantes para a gente entender o foco da missão. O alvo final da missão de Deus é vida para todos. Paulo fala disso e outros textos também, mas um dos textos mais famosos sobre isso é: fomos todos predestinados à salvação. Ou seja, qualquer pessoa que nasça no mundo, de Adão a hoje, nasceu no mundo para ser vivo e feliz. Porém, Deus criou seres livres. Podem escolher diferente, nem querer ficar vivos e nem querer viver felizes. Portanto, qual é a missão? Qual é o alvo da missão de Deus? A promoção dos valores do seu reino. Ou seja, o que é essa felicidade proposta por Deus? E a segunda questão é: Deus quer filhos vivos, não mortos. E, portanto, quando Ele nos chama para a missão, Ele coloca seus seguidores, aqueles que lhe servem, aqueles que lhe aceitam, para promover vida e promover valores. Por isso eu coloquei o tema como politicamente incorretos. Sentimento. O que deveria acontecer com a gente a partir do momento que entende como pessoa, que você ou eu entendamos como pessoa, qual é o valor ou quais são os valores que ancoram o reino e o que é a vida proposta por esse reino e qual é o custo disso. Qual é o sentimento que deveria resultar? Amor pelos outros e responsabilidade pelo seu bem-estar. Ou seja, quando eu descubro quanto custou a minha vida e que valores ancoram a minha vida, eu olho as pessoas de uma forma diferente. Eu passo a amar as pessoas não pelo que são, mas pelo que podem se tornar se descobrirem os mesmos valores e a mesma vida. E aí a minha mente transiciona do ódio para o amor, da inveja para a proximidade e de todos os pontos negativos da história humana conduzidos pelo pecado para os pontos valorais do reino de Deus, amando as pessoas e entendendo que a minha responsabilidade é produzir um ambiente favorável para que essas pessoas também descubram vida e os valores do reino.
Qual a prática? Comprometer-se a usar talentos e dons para promover a missão. Ok? A prática não poderia ser outra que não entender quem eu sou, as diferenças peculiares que Deus me concedeu, por talentos, capacidades, personalidade, estrutura, etc., e utilizá-las num pedaço desse mar imenso da missão. Há pessoas diferentes que precisam de aspectos, posturas, abordagens distintas para que compreendam a vida e compreendam os valores de Deus. Por isso, pessoas diferentes para pessoas diferentes. Quanto mais talentos diferentes e mais pessoas diferentes, mais oportunidades existem para que, de alguma forma, a vida chegue até essas pessoas. Esse é o desenho da parte didática da lição dessa semana, o que a gente deveria ter percorrido enquanto aprendizado na história de Esther e Mardoqueu. Pastor, só uma palavrinha a respeito de verso áureo. Nós sabemos que tem 2 livros de Esther, no grego e no hebraico, que dá algumas diferenças. Né? Sim, eu sei. Então, no livro, eu vou só ler uma partezinha aqui, pequenininha, rapidamente, no livro de hebraico, no comentário do livro de hebraico, é o seguinte, né? Verso 14. Aqui fala o seguinte, que esse verso, ele realmente, ele não veio aqui por acaso, esse verso áudio, né? É aqui. O livro hebraico não menciona em parte alguma o nome de Deus, malgrado uma alusão em hebraico 4:14, que é o verso, né? O grego o cita explicitamente, acentuado o caráter religioso e sagrado dessa história, difundida entre as comunidades da diáspora, para justificar a festa dos destinos, durante a qual se lia o livro de Esther. Um dos 5 rolos maravilhosos ocupa, desse modo, um lugar de mais destaque, enquanto que no livro no grego é mencionado o nome de Deus, do Senhor, 46. Qual é a questão que envolve isso aqui? Se a gente for entrar na filigrana disso, a gente vai a lição toda só para eu explicar a origem dos 2 textos e depois a aplicação de ambos. Assunto para a próxima. De qualquer forma, tem uma coisa interessante no pacote. Fala, Grede. Tem uma coisa interessante no pacote aí, que é entender visões diferentes para públicos diferentes. Para qualquer hebreu, para qualquer pessoa do povo hebreu, o que está por trás do cenário dessa história é visível e compreensível. Ou seja, o causador de todo esse fenômeno da história de Esther e Mardoqueu, para um hebreu é absolutamente visível, porque ele conhece o Deus que está por trás da sua história. O mesmo não acontece se a gente olhar o mundo grego. Quem é que está por trás dessa história? A articulação e a inteligência de Mardoqueu ou a sabedoria de Deus na interferência no processo, auxiliando Mardoqueu, Esther e o seu povo para a sobrevivência dele? Para um hebreu, isso é óbvio. Para um grego, não. Portanto, textos diferentes, para públicos diferentes, com uma demonstração diferente. De uma forma bem simples, para não alongar a história do texto bíblico, isso é o que está por trás da cena. Há vários textos na Bíblia que você vai encontrar pequenos acréscimos, não nas estruturas de base do texto, mas em notas explicativas ou em parênteses do texto, que dependendo do público para quem o texto é traduzido ou vertido, você vai encontrar acréscimos de compreensão que o tradutor julgava importante para não dar uma ideia dúbia ou pelo menos para clarificar o texto. Não faz parte do texto, são acréscimos ao texto, mas que tornam claro o texto para outras compreensões. Então há diversas coisas dessa natureza. Essa passagem fala que essa alusão de 4:14 hebraico é se referindo a Deus. Sim. É a única referência. Sim, é a única referência direta. Por isso, a possibilidade de eu explicitar. Eu posso explicitar isso ou não. Depende de quem vai ler, depende de quem conhece a história. Mas basicamente é isso. Vamos lá. História de Esther e Mardoqueu. Antes da gente entrar no aprofundamento da resposta dos 3 elementos que a gente deveria ter aprendido, vamos lembrar a história um pouquinho.
Quando se passa essa história, em que cenário se passa essa história? Se a gente lembrar a história do povo hebreu, o povo hebreu sai de Jerusalém por uma invasão do governo babilônico, Nabucodonosor, livro de Daniel, primeira parte, é levado para o cativeiro, lá fica por 70 anos, que era a profecia de Jeremias que se cumpriria, 70 anos de cativeiro, por todas as vezes em que Israel desrespeitou ou abandonou os caminhos de Deus de forma explícita no momento anterior, e vem a profecia e se cumpre, porque Israel não se arrependeu. Passados os 70 anos de cativeiro, Deus cumpre a sua parte no protocolo, e Israel é liberto. Porém, apesar de liberto, continua em Babilônia, continua no reino. Apesar da condição de liberdade, continua vivendo lá porque não tem lugar para voltar. Passam-se anos a fio até que Israel possa voltar, junto com Esdras e Neemias, para a reconstrução de Jerusalém. O que a gente está lendo aqui, enquanto história de Esther e Mardoqueu, acontece dentro de que modelo de reino? Em que fase do processo? Pós-processo. Pós essa história. Então a gente está lendo a sequência da cena. Quando a gente olha essa sequência da cena e essa situação do embate do povo hebreu com o povo do reino dominante de então, o que a gente está olhando é um povo vivendo em terra estranha. Um povo vivendo em condição de terra estranha. Mas um povo livre, não um povo escravo. O povo escravo, sob o ponto de vista direto do que é a escravidão, já não estava mais sob essa condição desde Ciro. Okay? Apesar disso, continuaram lá. Quando a gente vê essa parte da história, esse desenho da história acontecendo, o que a gente está observando? Que um povo estranho, numa terra estranha, está sofrendo o impacto de ser o estrangeiro na terra estranha. E esse povo estranho na terra estranha não é bem visto por quem é de lá, porque está ocupando o terreno. Nada diferente embaixo do céu do que acontece hoje. Você viaja para qualquer lugar do mundo e se você não é do local, vai ter pessoas que vão olhar para você com um olhar de aceitação e vão haver pessoas que vão olhar para você com um olhar de o que você está fazendo aqui. O que você quer aqui? Se você está passeando, tudo certo. Mas se você está morando, você está ocupando vaga de emprego, você está ocupando plano de carreira, você está ocupando uma série de questões que geram ciúme. A história de Mardoqueu, ou Mordecai, o primo, alguns chamam de tio, de Esther, na verdade é um primo, pela descrição que a gente consegue ter, mas um primo bem mais velho, que cuida dela como se fosse um pai. E nessa condição, diz a história que esse rei, o rei da história, Assuero, num determinado momento da história, numa das festas do palácio, naquelas exibições reais da festa, manda chamar sua esposa Vasti, ou Vasti, como quiserem chamar, para que apareça no reino, para que ele demonstre a sua beleza. Olha, essa é a mulher com quem eu casei, essa é a mulher com quem eu desfruto os dias da minha vida. E fazer um desfile na frente de todos. Conta a lenda, a gente nunca vai comprovar perfeitamente essa história, até onde ela é lenda ou não, que parte dos costumes reais daquela época é pedir que a esposa caminhasse nua na frente dos príncipes para que eles vissem a sua beleza. Se isso for fato mesmo, daí justifica de forma mais ampla toda a rejeição de Vasti ao processo, de não se expor. Principalmente porque estavam todos bêbados e altos na festa, sabe-se lá o que correria na festa depois disso. Então, dentro dessas condições, o que acontece? Ela rejeita, ele fica muito bravo, mas além de ficar bravo, ele fica bravo insuflado pelos seus príncipes, que põem na cabeça do rei que, se uma mulher, a mais alta estrutura do reino, faz isso, todas as outras lhe seguirão o exemplo. E a força dos homens sobre as mulheres estará comprometida no reino inteiro. Portanto, que a punição seja exemplar para que o mundo saiba que uma mulher não pode fazer o que ela fez expondo o rei na frente de todos os seus súditos. E aí, nessas condições, o decreto vem, a expulsão enquanto presença diante do rei é dada como delimitação e ela fica reclusa a um processo de exílio. Dentro dessa condição, o rei abre um chamado. E começa a primeira versão que a gente tem notícia do Miss Mundo. E a primeira que eu conheço, não tem outra referência, mas é a primeira versão.
Dentro dessa condição, o rei manda uma convocação via seus correligionários, também insuflado pelos seus príncipes, para que meninas e donzelas de todos os lugares passem em revista ao rei, para que ele escolha, dentre as diversas meninas do reino, aquela que lhe agrade para ocupar o lugar da sua ex-esposa. E assim se procede. Obviamente, é decreto, todos têm que passar, chega a vez de Esther. E aí vem a história de Mardoqueu e Esther, e ele dá todo o instrucional para ela de como se postar, não só no sentido de se postar diante do rei, mas como se postar como um estrangeiro num reino complicado. Ora, se Vasti, que já era esposa, sofreu aquilo, que dirá um estrangeiro? E de forma avisada ou prudente, Mardoqueu diz a Esther: olha, não se identifique. Vá, cumpra aquilo que é o protocolo, passe diante do rei, mas não se identifique. O curioso é que Esther passa e chama a atenção do rei, e é essa pessoa com quem ele decide se casar. E aí, mais importante ainda, se torna a instrução de Mardoqueu. O fato é que Esther se casa com o rei, mas não se identifica como hebreia, como parte do povo estrangeiro, como parte do povo hebreu. E a história se segue. A história segue e tem um conflito com o rei Assuero, numa tentativa de assassinato, um conluio montado dentro do palácio para assassinar o rei. Esse conluio é descoberto ou visto por Mardoqueu, que avisa a estrutura do reino para proteger o rei. E isso salva a vida do rei. E a história segue. Mardoqueu, entre aspas, é porteiro do palácio, atua lá entre os servos do palácio e segue a sua vida. Nada foi feito, exceto um detalhe. Esse povo tinha um livro de registros, um livro de memórias. E esse livro de memórias, qualquer acontecimento, é como se fosse o livro de registro cartorial dos acontecimentos do reino. Todos os acontecimentos do reino eram lavrados lá. E uma certa ocasião, esse rei acorda, preocupado com aquilo que havia passado, talvez por um sonho ou alguma coisa do gênero, e busca os registros que são lidos para ele e fala: espera lá, eu fui salvo a vida e não fiz nada por quem me salvou. Essa é uma parte da história que corre no paralelo. Na outra parte da história, tem uma história de um outro sujeito que passa todos os dias pelo palácio e encontra esse tal, entre aspas, porteiro. Esse tal sujeito que atua no palácio. E todos do palácio, diante dos príncipes do reino, os sátrapas do reino, se ajoelham em reverência ou referenciam como adoração. Menos aquele sujeito, que permanece de pé, que permanece do mesmo jeito. E aquilo vai incomodando. Quem ele pensa que é? Estrangeiro na minha terra e não me reverencia. E aquilo vai enchendo de ódio esse sujeito, até que ele arma um plano para destruir não só o sujeito, mas a nação inteira do sujeito, e limpar o reino de vez dessa podridão de hebreus que estão por aqui, perdidos no reino. Essa história corre no paralelo na outra via. Essas duas histórias vão correndo em paralelo até que se encontram no final. E quando se encontram no final, de um lado tem um rei que, de forma atabalhoada outra vez, não só no caso de Vasti, mas também agora, de forma atabalhoada acaba emitindo uma autorização para a extinção ou extermínio daquele povo. Na outra via, o que está acontecendo? Na outra via está acontecendo que esse mesmo rei, por essa percepção de gratidão, emite um outro decreto. Também insuflado por um dos seus príncipes, o mesmo que estava correndo na via paralela, do que deveria ser feito àquele a quem o rei deve honrar. O rei só não contou quem. E aí esse príncipe, que odiava Mardoqueu, vira para o rei e diz: simples, ponha o melhor dos seus homens, puxando um cavalo, com essa pessoa que você quer honrar montada no cavalo, com o seu manto real e com todas as honras de alguém a quem o rei quer honrar, e esse, que é o mais alto do reino, vai à frente do cavalo, gritando na frente dele como um arauto, dizendo: isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. O rei falou:
não podia ter ideia melhor. A pessoa mais alta do palácio que eu conheço é você. Pegue o cavalo, busque Mardoqueu, ponha no cavalo, bote o manto real e passe pelas ruas do reino, gritando para todos que é isso que o rei faz a quem ele quer honrar. A essa altura, lembre-se que já correu a outra história em paralelo. Então, se havia ódio, agora ele é mortal de fato. Esse é o desenho da história. Então, tudo isso está se passando no bastidor, cenário da história. Passado todo esse cenário da história, então agora voltamos ao foco central da lição. O foco central da lição é: Deus coloca pessoas nos lugares certos, para o momento certo, para apresentar ao mundo os valores do seu reino e a vida. O cenário é esse: decreto de morte marcado, dia para morrer marcado. A maior de todas as forcas para exemplificar isso é a que Naamã construiu. Naamã é o da história da semana passada. Naamã construiu para matar Mardoqueu. E aí, nesse contexto, entra a história do verso 9. Quem sabe, se para tal tempo não foste chamado. Não foi para isso que Deus te pôs lá. Aquilo que acontece aqui no início da história, aqui no fim da história faz sentido. Ou seja, chega um momento que ou Esther se manifesta, ou o único hebreu vivo no reino será ela. Essa é a história. Esther poderia ser politicamente correta? Perfeitamente. Permaneceria viva. E agora Mardoqueu muda a história. Mardoqueu vira para ela e falou: chegou a hora de dizer quem você é. A essa altura da história, Esther já tinha aprendido algumas coisas que Mardoqueu não. E as coisas que Esther havia aprendido levaram Esther a planificar como resolver a conta. E Deus começa a atuar na mente de Esther para dar o desenho dessa conta. E o que Esther pede? Volte para o povo, jejue e ore. E eu vou falar com ele. Mas eu vou falar no tempo certo. E Esther faz o que ninguém pode fazer. O rei está lá nas suas estruturas de reunião, todo mundo reunido ali, príncipes, etc. Esther abre as portas, passa pelos guardas, sem autorização, vai pelo corredor até onde está o trono do rei, e só tem uma coisa que o rei pode fazer nesse momento, na realidade dividido em duas atividades. Ou ele estende o cetro e autoriza a pessoa a falar, ou ele não estende o cetro e os 2 soldados da guarda real matam a pessoa na frente do rei. É só isso que pode acontecer. Porque ela entrou sem autorização. Lembram de Elias? Elias faz exatamente a mesma coisa. Abre as portas, passa pelos guardas, vai até a cara de Acabe, bota o dedo no nariz de Acabe e diz: você está errado por isso, por isso, por isso, vai vir seca aqui no reino, tal. O rei nem teve tempo de pensar em estender o cetro. Ele já falou tudo o que tinha que falar, virou as costas, foi embora e ficou todo mundo com aquela cara de paisagem sem saber o que ia acontecer. Esther não. Esther entrou em silêncio, desfilando pelo corredor, foi até onde o rei estava. O que o rei faz? Seu coração se enche de regozijo e ele estende o cetro. E todo mundo para. Espera lá, o que está acontecendo? E aí Esther faz um convite por ele. Eu arrisquei a minha vida. Ela não fala isso, mas é isso que está na cena. Eu arrisquei a minha vida, corro o risco de morrer, porque eu queria convidar o senhor e Amã para um banquete. Olha a loucura que é isso. Quando você olha a frase que o rei disse um pouquinho antes, que é o que você quer? Até metade do meu reino eu posso te entregar. Eu falo: não quero nada. Eu só quero te convidar para um banquete, para um jantar. Você arriscou a vida para me convidar para um jantar? Não tem como negar, eu vou jantar. E a história se repete uma, se repete outra vez, e aí vocês têm o desenho da história. Quando chega a última fase dessa história, agora eu vou fazer o meu pedido. O meu pedido de verdade. Porque durante o jantar, o rei insistia: mas o que você realmente quer? Porque ninguém faz um jantar de graça.
rei também não era tão bobo assim. E o rei gostava de jantar, né? Gostava de festa, né? Já fala, não, no tempo certo eu vou pedir o que eu quero. E agora, Esther vira para o rei e pede o quê? Eu só quero uma coisa. Eu queria a minha vida e a vida do meu povo. Não estou entendendo. Eu não te ameacei. Pelo contrário, eu estendi o cetro, te dei a vida. O que está acontecendo? Ela fala, há um decreto promulgado para exterminar o meu povo. E como é o meu povo, isso implica no meu extermínio. Agora imagina o rei fazendo as contas. Mas quem emitiu o decreto? Fazendo toda a conta na cabeça. E aí fala, infelizmente é o sujeito que está aqui sentado no jantar com a gente, a 3. A mãe emitiu o decreto para matar o meu tio, para matar o meu primo, para matar o meu povo e para me matar. Essa é a história. O que acontece na história daqui para frente mostra algumas coisas muito curiosas no modelo. A primeira coisa curiosa no modelo da história é que quando Esther se identifica dessa forma, pedindo exclusivamente a vida, isso move o coração do rei em ódio e compaixão. Aquilo que foi sendo construído nessa história ao longo do tempo, desde o incidente de Mardoqueu salvando a vida do rei, que agora cai a ficha. Pera lá, ele salvou minha vida, eu honrei a semana passada, o sujeito está com raiva dele porque achou que era ele. Todas as histórias começam a se ligar de uma vez só na mente do rei. Tudo isso move o rei em ódio, lembre-se, ele não deixa de ser quem é, nem de ser a pessoa criada no lugar em que foi. Continua tendo toda a sua índole ali, não se transformou da noite para o dia. Mas se move em ódio por um lado, mas em uma imensa compaixão pelo outro. Como um decreto do seu reino não pode ser desfeito, assim diz a lei. O mesmo ocorrera com Dario, com Daniel na Cova dos Leões. O decreto não pode ser desfeito. O que ele faz? De novo, um novo decreto. E qual é o decreto? Que o povo tenha a oportunidade de se defender caso alguém inste contra a vida deles. E esse decreto é espalhado por todo o povo. Quando o decreto é espalhado assim, para que todo o povo do reino saiba e todo hebreu saiba, o que aconteceram com os ânimos daqueles que poderiam ousar atacar o povo hebreu. Por medo do rei, recuaram. E para que tivesse um incentivo para esse medo, o que o rei pediu para fazer? Pega a família inteira do tal Amã, e mais ele, e principalmente ele enforca na forca que ele construiu com a Mardoqueu. Diferente do outro caso, em que quem teria que se defender era o próprio povo, como o ataque ali de Amã era contra a esposa dele, ele saiu na defesa. Falou, mata ele. E como ele tem autoridade para poder fazer, mandou matar. Óbvio que todos os outros que assistiram a cena no reino inteiro recuaram com medo do rei. É muita autoridade. Os que não tinham medo do rei, de alguma maneira, eram amigos do povo hebreu, ao verem toda a cena e tudo o que aconteceu no desenrolar dessa história. É curioso que o texto relata que as festas que começam a ocorrer entre os hebreus levaram pessoas do mundo gentílico persa à conversão. Por entenderem que Deus atuou de uma forma sobrenatural na história e por perceberem os valores e a integridade do povo e da rainha, entenderam que aquele era o Deus a quem deveriam servir. E começaram a se juntar, e diz o texto, se fizeram judeus. Ou seja, não só se converteram no sentido de aproximação, mente ou amizade, mas mudaram de nacionalidade. Ou seja, no caso dos homens se circuncidaram, no caso das mulheres se afirmaram como judias ou como hebreias, sendo recebidas na cultura e religião hebreia. Ou seja, parte do povo persa vira hebreu, como resultado de um testemunho de uma garota no reino persa. O que tudo isso traz à tona enquanto valores do reino de Deus? Primeira coisa interessante da história, não importa o risco,
aquilo que é certo tem que ser feito. Qual era o risco de Mardoqueu entregar o conluio contra o rei? Morrer. Não era ninguém. Entregar os príncipes do reino que queriam assassinar o rei para ocupar o seu lugar era correr o risco de morrer. Mesmo que o rei descobrisse o conluio e impedisse a situação do assassinato dele enquanto rei, o rei não teria como impedir que em algum momento, passeando pelas curvas da cidade, alguém de forma inadvertida fosse lá e fincasse um punhal nas costas de Mardoqueu. Esse é o risco que ele decidiu correr. O que a história nos mostra sobre os valores de Esther? Em primeiro lugar, a obediência àquele que lhe criou. Quinto mandamento, desenho completo. Em segundo lugar, a sabedoria de alguém que mantém os princípios em que foi criado. Interação com Deus e ouvir Deus da forma certa e na hora certa. E terceiro, a mesma de Mardoqueu. A integridade, a honra e a coragem de fazer o que é certo na hora certa, mesmo que isso implique em perder a vida. Todas essas questões estão presentes no pano de fundo da história, mostrando que os valores do reino de Deus são valores diferentes dos valores corriqueiros, dos valores que o mundo impõe como valores úteis para o mundo. Os valores de Deus são contraposição a esses. O que o mundo chama de honestidade, trazido ao foco ou ao olhar da honestidade do reino de Deus, é uma outra coisa. O que o mundo chama de integridade ou ética, para o processo de Deus, é muito mais amplo e profundo do que a ética circunstancial ou superficial do mundo. Portanto, a migração que ocorre no mundo persa a partir desses novos valores instituídos no reino, ela é uma migração muito mais profunda do que a superficialidade da ética do reino, com todo o rigor que a lei daquele reino impõe. Ou seja, há uma migração total nos valores das pessoas e daquele reino. Além disso, dentro desse contexto, há uma segunda coisa que aparece evidente, que é o único valor realmente importante em todo o reino era a vida. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma circunstância das que o mundo poderia fornecer enquanto valores para o mundo era importante frente à vida. A vida é o único valor real. E é curioso, porque o pedido de Esther é: a única coisa que eu quero é viver. E para viver, eu arrisco morrer. Isso migra a história. Ou seja, qual é o custo da vida? A vida. Esse é o custo da vida. Alguém tem que perdê-la. É curioso? Morte. É curioso esse desenho. O que Esther faz é exatamente isso. Ela coloca a sua vida à disposição para garantir a vida. Mardoqueu coloca a sua vida à disposição para garantir a vida. Esther garantir a vida do seu povo. Mardoqueu garantir a vida do rei. Ou seja, os valores do reino de Deus demonstram pessoas que estão dispostas a dar a vida pela vida de alguém. Não importa se ele é seu amigo ou seu inimigo. Esther estava dando a vida pelos seus amigos. E Mardoqueu deu a vida, ou estava dando a vida, para um inimigo. Não importa qual dos dois casos, no reino de Deus, o valor que ancora a vida é vida custa vida. Ô, pastor, Esther e Mardoqueu, eles agiram corretamente, segundo os planos de Deus. Mas, e Vasti não seguiu também conforme os planos de Deus, porque o rei convidou ela para ela se expor. Sim. Talvez até da maneira como ele estava, sem roupa. Sim. Porque ele disse que era para ver toda a sua beleza, né? Então, Vasti agiu errado? Acho que não. Vasti agiu certo sob o ponto de vista daquilo que é integridade ética. Se ela agiu dessa forma, por interferência de Deus e por seguir Deus ou não, essa é uma parte da história que está fora da revelação. Então eu não consigo afirmar.
Essa é uma boa pergunta para fazer para Deus quando a gente chegar lá. Mas eu não tenho como fazer afirmações sobre isso. Que ela agiu com integridade ética, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso, o texto é bem claro. Mas se isso foi interferência de Deus ou simplesmente integridade ética pessoal, não tem como eu saber. Eu não tenho como fazer afirmações fora do texto. Quem mais tinha levantado a mão? Pastor? Pastor, depois. O que eu vou falar talvez assuste alguém, mas o pastor estava mencionando que o que está em jogo aqui é a vida. Os Estados Unidos já decretou uma lei que implica em vida e morte, principalmente para nós adventistas. O ato patriótico que foi votado no Senado americano em 2001, após a queda das Torres Gêmeas. Essa lei significa que nós somos culpados até que sejamos provados ser inocentes. Isto é a lei romana. O que está como base da lei norte-americana é que nós somos livres até que sejamos provados ser culpados. Então o que está em jogo aí é vida e morte, no ato patriótico. E sabemos que isso prepara o mundo para que a lei dominical seja instituída. E o Papa Francisco vai estar com Barack Obama agora em setembro. Né? Então, resumindo a história, que tem muita informação e tempo não dá para a gente mencionar, o importante é que hoje entreguemos nossa vida a Deus, porque a vida está escondida nele. Se nós não fizermos isso com coragem, como fez Esther, quem sabe nós perderemos a vida. Deixa eu pontuar algumas coisas mais amplas do que isso. Talvez sejam necessárias dentro do contexto da lição. Eu não gosto, assim, é uma questão particular minha. Eu fujo, como o diabo foge da cruz, de teorias da conspiração. Com todas as forças que eu tenho. Por uma razão muito simples. O que eu aprendi estudando profecia bíblica nos últimos, talvez aí 25 ou 30 anos, mais profundamente, Deus tem uma coisa muito curiosa que sempre me chamou a atenção em tudo que a Bíblia diz. Deus não se preocupa em me revelar como as coisas vão acontecer. Isso sempre me chamou a atenção desde moleque, quando eu li a Bíblia, porque como menino, como criança, você é curioso de saber como. E a Bíblia não descreve como. E aí você se aprofunda dentro de textos externos à Bíblia, como por exemplo os textos de Ellen White, e você se assusta mais ainda, porque também ela não se preocupa com o como. E segue o mesmo desenho bíblico descrevendo o que e não o como. Por que eu estou ressaltando isso? Não é porque eu não acredito que possa acontecer um processo de mudança total nos paradigmas mundiais, da noite para o dia, porque todas as vezes em que aconteceram mudanças, sempre foram na calada da noite, da mudança de um dia para o outro. Então nada novo embaixo do céu, desde o início do mundo até hoje. Então não é por isso. Mas deve haver uma razão, e essa era sempre a minha preocupação, deve haver uma razão pela qual Deus nunca se preocupa com o como, mas é absurdamente explícito e até redundante ao dizer o que vai acontecer. Quando a gente olha isso sob esse prisma, o que acontece? Eu começo a entender que se eu tivesse o como e não o que, como um bom brasileiro, sabendo o como e sabendo o que, eu me preparo para o que no último dia do como. Mas se eu só tenho o que, o meu preparo não é no último dia do como, mas é no dia que eu descobri o que. Porque o que pode ser? Eu estou ampliando a questão. Por quê? Porque uma das artimanhas precisas de Satanás é nos prender no como. Porque se ele me prende no como, ele me afasta do o quê. E quando o que do como, estou brincando com o trocadilho, quando o que do como não acontece, eu começo a duvidar do o quê. Vou explicar. Eu desenho um o quê que está escrito no texto. Vou usar o mesmo.
texto bíblico é explícito, vai haver uma transição do modelo de adoração a Deus, como houve na Idade Média, se repete isso, Apocalipse 13 e 17 são precisos nesse texto, basta estudar a história um pouquinho. Essa transição vai ocorrer? Sim, está explícita na Bíblia. Esse é o quê? Como ela vai acontecer? A Bíblia não descreve. Ela só descreve quem são os atores do cenário. Isso ela descreve. Portanto, eu tenho o que outra vez, não o como. Quando ela me pontua isso, e eu vou para modelos teóricos da conspiração, que apontam, olha, chegamos no momento em que o que vai acontecer. Porque o cenário está aqui, tal coisa aconteceu, tal, e ligo todos os fatos, crio um desenho e digo, vai acontecer e é agora. Aí o agora passa um dia e não ocorre. O agora passa um mês e não ocorre. O agora passa um ano e não ocorre. O que acontece com a minha precisão? Como areia. Do que eu passo a duvidar? Do como ou do o quê? Esse é o risco. Então, assim, particularmente, é uma coisa minha, cada um pode agir da forma como quiser agir, mas, assim, particularmente, eu fujo do como o diabo da cruz. E oro todos os dias para que o que seja hoje. Por quê? Se o que acontecer hoje, como eu já sabia do o que, e me preparei para o que, se o que acontecer hoje, mãos aos céus, o reino de Deus está chegando. Se o que não acontecer hoje, amanhã eu vou orar de novo para que o que seja hoje. Porque se acontecer, mãos aos céus, o reino de Deus chegou. Essa é a minha visão sobre profecia. Quando Deus me deu o que para ter certeza. Segunda coisa importante que eu aprendi em profecia é que nenhum o que é velado. Ou seja, o dia em que isso acontecer, o mundo inteiro vai saber. Porque nenhum o que profético acontece na surdina. Porque era profético. Então, quando ele acontece, todo mundo vê, para não ter dúvida. E aí tem que decidir, definitivamente, vou para cá ou vou para cá. Eu entendo toda a complexidade que foi os Estados Unidos abrirem mão da sua estrutura de base cristã, constitucional, e reverterem a lei, depois do atentado do 11 de setembro, e ao instituírem uma lei máxima de réu, darem autoridade extrema ao Exército e ao Estado para julgar em rito sumário qualquer caso. Eu entendo toda a aplicação disso, até porque legislação é o que eu respiro 25 anos da minha vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a minha área de trabalho. Eu entendo o impacto que isso tem, mas isso não me preocupa com uma vírgula no sentido da forma como as coisas vão ocorrer. Me preocupa só com uma coisa. Eu conheço o que vai ocorrer. Eu sei o que vai acontecer, porque a Bíblia descreveu. Se eu sei, quando eu tenho que estar pronto? Já. Então, nesse sentido, perfeita a abordagem, no sentido de que a única coisa que realmente importa é a vida. E a vida quando? Hoje. Ou seja, como eu estou vivendo a minha vida hoje? Eu estou pronto, se isso acontecer hoje à tarde, a tomar fileira como Esther e Mardoqueu e falar, ainda que eu morra, é para cá que eu vou. Se eu estou pronto, que venha o quê? E que venha já, para que a gente saia dessa desgraça de mundo para um mundo melhor. Mas se eu não estou pronto, então a questão é, não vem um pouquinho depois, Deus, muda já. Então, quando eu olho a história de Esther e Mardoqueu, a grande questão por trás da história é, eu estou pronto? Se eu estou pronto, o dia que aconteceu, Esther estava pronto e Mardoqueu estava pronto. Se alguém não estava pronto, era hora de se aprontar. Então, eu gosto de olhar para o desenho profético, e amo profecias, até porque eu amo história. Eu gosto de olhar para o desenho profético assim, por quê? Porque isso me impõe uma responsabilização. Filhos de Deus não são aqueles que morrem por Deus, são aqueles que estão dispostos a viver por Deus. Porque viver por Deus é tremendamente mais difícil do que morrer por Ele. Morrer por Ele é um ato, viver por Ele é uma vida. Viver por Ele implica em eu escutar preconceito, implica em eu ser visto com Ele. Que coisa mais desagradável do que ser vista com Cristo no mundo de hoje? Porque ser visto com Cristo no mundo de hoje significa negar todos os valores do mundo de hoje.
Isso é mais desagradável do que morrer por Cristo. Morrer por Cristo é fácil. Você ainda vai morrer como mártir e vai ser lembrado como mártir. Agora, viver por Cristo, você vai viver como réprobo, como reprovado social, porque você é contrário à ordem das coisas atuais. Portanto, o que realmente me preocupa, e por isso eu fujo dessas coisas assim, desse formato que a internet trouxe como modelo de base, e todos os elementos de teoria da conspiração trouxeram com ele. Eu fujo dessas coisas porque elas tiram o brilho do quê? Que é a parte mais importante da cena. Deus continua atuando na história de forma tão precisa e inequívoca que só não vê e não quer. Isso é o que sempre me chamou a atenção na Bíblia, é o que me encanta nela, a precisão bíblica no que Deus disse. E esse é o texto de Isaías. Eu agora estou me confundindo se era 46 ou 42, se alguém lembrar me lembra, se alguém lembrar me ajuda, que descreve o porquê Deus dá as profecias. Em primeiro lugar, para eu saber que Deus é Deus e não há outro. Segundo, que Ele é Deus e não há outro, porque é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, o que é a parte importante. Eu sei o que vai acontecer? Mãos aos céus. Eu estou pronto para o que vai acontecer? Aleluia. Glória a Deus que isso seja assim. Não estou? Está na hora de cair a ficha. Os sinais que Deus manda ao longo da história, aí sim, todas essas coisas do como são sinais, mas não são o quê? São sinais para ver se a gente acorda, para ver se a gente percebe que a coisa ocorre, que a coisa tem chance de acontecer. Então, presta atenção nos sinais, muda a cabeça e começa a avaliar se ser politicamente correto é a melhor viagem. Começa a avaliar se viver uma vida dúbia é a melhor viagem. Se viver com um pé no céu e outro na terra é a melhor viagem. Qual é o papel de um missionário comissionado por Deus para essa missão? Viver como comissionado. Ou seja, viver Cristo na terra. Vai trazer duas coisas. Vai trazer salvação e júbilo por aqueles que estão buscando salvação. E vai trazer perseguição por aqueles que não querem salvação. Esse é o resultado. Se está tudo no marasmo, se está tudo indo bem e tranquilo e não tem nada de problema, ponto de interrogação e alerta. Por quê? Uma vida plena cristã não é suave. Uma vida suave significa que você está com um pé no céu e um pé na terra. Porque uma vida plena de cristianismo é uma vida de alegrias pela salvação das pessoas que conhecem o cristianismo, mas também é uma vida de perseguição por aqueles que negam os valores cristãos. Vida de marasmo é vida sem Cristo. A vida com Cristo é para ser sempre emocionante. Ela não vai ser uma vida de marasmo. Emocionante pela alegria da conversão, mas também emocionante pelos embates do caminho. E aí o que Deus prometeu? Você não estará sozinho. Você vai ter paz no coração para enfrentar tudo. É por isso que Paulo consegue escrever o que escreveu. Sofri açoites, sofri cobras, sofri naufrágios, sofri prisões, combati o bom, acabei a carreira, guardei a fé. Veja agora, o prêmio, soberana vocação me está guardado, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E ampliando isso, não somente para mim, mas para quem? A todos aqueles que fizerem a mesma. Que Deus nos abençoe, que o exemplo de Mardoqueu e Esther, mais do que uma historinha para crianças, invada a nossa espiritualidade de fato, para a gente entender o que a gente precisa fazer nesse último tempo da história. Deus abençoe vocês, um bom restante de sábado. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pelo convite maravilhoso da tua salvação, pela tua paciência em tolerar as nossas inconstâncias, nossos vacilos enquanto seres humanos, mas principalmente pela tua graça em perdoar todos os nossos pecados. Amém. Dá, Senhor, que a perspectiva correta do teu reino, a compreensão ampla dos seus valores e principalmente a compreensão maior do preço pago na cruz com a vida de Cristo, para que nós pudéssemos ter vida, possa invadir o nosso coração, despertando o amor ao nosso semelhante, para que possamos nos lançar na missão
de salvar pessoas para o teu reino. Amém. Ajude que com isso possamos abreviar a tua vinda e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Tudo isso te pedimos, agradecidos e confiados nos méritos de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Bom sábado para vocês. Até semana que vem. Ele é Deus Santo, indivíduo imortal, vida, força, verdade eficaz, prometido a todos os que a Ele buscam desde a eternidade.